Olá, boa noite. Começando aqui mais um Intensas, é o nosso segundo episódio. Tô muito feliz de estar aqui com vocês nessa segunda edição. Mais uma vez, a gente aqui já vibrando a intensidade, já vazando o som, já naquela loucura. Ao meu lado, Giovana Bertoni. Boa noite! Essa apresentação. Eu sou a Jéssica Balbino, sou jornalista, vou continuar aqui nessa loucura sempre, nessa intensidade. Giovana também sempre comigo. Hoje a gente tem uma convidada especialíssima, ela também está remotamente, ela não mora em Poços de Caldas. A vantagem, entre muitas aspas, de fazer programas durante a pandemia é que a gente pode trazer pessoas que não necessariamente estão, né, geograficamente na mesma cidade. A gente convidou a Luz Ribeiro. A Luz Ribeiro, vou ler a apresentação dela porque é muito bonita, é muito poética, ela é uma poeta. É linda mesmo. Então, seria injusto não ler e apresentá-la de outra maneira. Em tempos de redes sociais, Luz Ribeiro prefere pousar em redes de balanços e afetos. Tem alguns seguidores, mas sonha em ter sempre com quem seguir. Integra o grupo de pesquisa e teatro coletivo Legítima Defesa. Escreve desde que for alfabetizada e nem por isso se acha poeta. Sonha com um dia que será poesia. Campeã do Slam Flup Nacional em 2015, campeã do Slam BR em 2016 e semifinalista da Copa do Mundo de Poesia da França em 2017, Todo Mundo Slam de Portugal em 2020, campeã do Slam BR Especial em 2021. Ela protagonizou um dos capítulos da série Bravos na TV Brasil e é autora dos livros Eterno Contínuo, Espanca Estanca, que é um livro duplo, Novembro, Pequeno Manual de Como Fazer Suturas. Ela tem 34 anos, se eu não me engano. Não sei jovem, super jovem. Raiou no verão de São Paulo. Ela fez aniversário segunda-feira, então já fica os parabéns aqui. Gosta de escrever com letrinha minúscula, nasceu antes de Aquário para presa não ficar. Luz é Mar, mãe do bem e filha Mar de Odoiá. Luz Ribeiro, seja muito bem-vinda aqui ao Intensas. Isso aqui é apresentação, hein? Boa noite, boa noite. Ixi, acho que a gente... voltou. Não estão me ouvindo? Voltou. Agora sim. Boa noite. Boa noite. Só com mulherada da intensidade aí, obrigada pelo convite. Que bom ser ouvida pela boca de quem a gente gosta tanto. Bora aí conversar, gente. Vamos lá. Bora trocar. No primeiro programa que a gente fez, foi na segunda-feira, o nosso episódio piloto, né? A gente falou muito sobre aprender, né, nessas trocas. E acho que a ideia do Intensas é justamente essa, né? Ele é produzido por mulheres muito diferentes e a gente fez questão de trazer mulheres que são muito diferentes entre si e diferentes da gente também. Cada uma tem a sua vivência e o lance é muito a gente aprender uma com a outra. E aí, pra gente já começar, Luz, eu queria te perguntar sobre a sua intensidade. Quando a gente fala em intensidade, de que maneira que você se define intensa? Eu te conheço, a gente é amiga, eu sei que você é bastante intensa, e a gente aqui também, mas de que maneira que você se define intensa? Eu acho que qualquer pessoa que se debruça a escrever poesia já tem um quê de intensidade, né? Parece que falar dentro do modo cotidiano que a gente foi treinado a falar não é o suficiente. Então a gente quer desdobrar e falar sobre outras coisas. Mas eu acho que eu sou intensa contrariando mesmo as estatísticas. Toda vez que eu falo que eu sou capricorniana, ninguém acredita na minha intensidade, mas eu sou capricorniana com uma lua em Libra, então eu sou só intensa, meu ascendente é Áries, minha origem é regida por muita água, muita água salgada me banha, me lava, me cura. Eu acho que não tem outro jeito de não ser, de viver nessa terra que não seja sendo intensa, Jéssica. Pensando em recortes, né? Eu como uma mulher negra, gorda, periférica, bissexual, para me fazer ser vista e ouvida, eu preciso ser muito intensa. Para garantir o meu direito à vida, eu preciso extrapolar as intensidades, assim. Então, eu acho que é isso. Se eu tenho 34 anos e estou viva ainda, mesmo com todos esses marcadores, é porque muita intensidade me rege. Ai, que delícia. Uau, é isso mesmo. Luz, é sempre
delicioso te ouvir falar, porque tua fala vem, de fato, carregada de poesia. E acho que essa poesia traz muita esperança, sobretudo nesses dias sombrios que a gente vive, né? E sombrios de diferentes maneiras, assim, né? Que a gente enfrenta aí muita coisa que talvez não fosse necessário a gente enfrentar. A gente ainda tem que enfrentar muita coisa que já não deveria estar enfrentando, né? Exatamente. E aí, somado a esses marcadores, torna tudo muito mais difícil. Mas enquanto você falava, eu fiquei pensando sobre a gente fazer valer a vida, né? A hora que eu estava vindo para cá, para o estúdio, para a gente fazer essa chamada, eu estava ouvindo um disco novo do Dom L, que é um rapper que eu gosto muito das letras. E ele tem uma frase que me pega muito, que ele fala, tem que fuder valendo a vida, né? E aí eu fico pensando muito nisso, assim, né? De que maneira que a gente consegue aproveitar cada momento e fazer isso valer, né? E ter essa urgência de vida. E eu percebo muito isso na tua obra, na tua fala, em você. E aí eu queria te ouvir um pouco mais sobre isso, né? Sobre essa urgência, sobre esse ter que fazer dar certo, né? Sobre aquele momento que os coachings, está muito na moda, né? Os coachings fazem nos elevadores em 3 minutos para conquistar um cargo melhor, chamar pessoas para os seus cursos e tudo mais, né? O famoso pitch, a gente faz o pitch para viver. Então, como é que é? Até babei aqui, ó. Eu falo com a luz, eu babo. É muita intensidade, gente. Transborda. Aqui a intensidade hoje está transbordando. Ai, que bom, que delícia. Ai, você falou, eu pensei em tantas coisas. Primeiro que, assim, eu acho que pensando numa sociedade que tem vislumbrado muito números, a gente fala muito de algoritmos, a gente fala muito de alcance, eu retorno a um filme que foi lançado em 2018, Islã Voz de Levante, que eu tenho a alegria de fazer parte desse filme. E a Roberta Estrela Dalva, em uma conversa comigo, ela fala que quando ela foi na França e não ganhou, ela se perguntou, mas você quer ganhar ou você quer conquistar o coração das pessoas? E eu acho que nessa corrida midiática que a gente vive, em todo instante a gente fica flertando com esse não lugar. Mas o que eu quero? Eu quero ter 1 milhão de seguidores? Ou eu quero ter 10 seguidores que leem minha obra, que me dão uma devolutiva? Eu quero ter uma pessoa que me manda um inbox e fala, caramba, Luz, quando você fez aquela poesia sobre abuso, você mudou a minha vida. Porque eu percebi que infelizmente essa seara tá para todo mundo. Então, eu acho que hoje, de uma maneira um pouco mais calma, eu que já quis alcançar muitos números, acho que de uma maneira mais calma e mais leve, eu tô nesse lugar mesmo, Jéssica, e acho que vai ficar, talvez soe um pouco soberbo, mas não é esse lugar. De que, tipo, hoje eu percebo que eu não sou convidada para algumas coisas. Então, eu fico muito feliz. Quando você me chamou para ter essa troca, cara, eu tive uma crise de gastrite hoje, eu falei, não, vou ficar deitadinha porque eu quero fazer essa troca, né? Se são pessoas intensas trocando, conversando, eu quero, né? É muito importante quando alguém acha a nossa fala importante, independente do lugar que essa fala esteja. Então, eu faço questão de aceitar o máximo de convites para falar, mesmo eu achando que eu poderia ser mais convidada. E aí, eu acho que eu tenho feito um trabalho muito minucioso e talvez pequeno, assim. Eu tenho escrito literalmente o que eu quero escrever. Eu tenho feito códigos de sobrevivência, sabe? Quando eu entrei no quarto de despejo da Carolina Maria de Jesus, eu entendi que essa mulher deixou vários códigos de sobrevivência para mim. Quando ela fala Vedete da Favela no LP dela, eu me identifico. Então, assim, Carolina já está deixando o código de sobrevivência desde 1970 para mim. E eu estou usufruindo agora, né? Então, eu acho que o que eu tenho feito, Jéssica, é nesse lugar, assim. Pode ser que hoje não se fale tanto de Luz Ribeiro, mas daqui 20 anos não vai ter como falar sobre poesia de mulher preta, sobre poesia de mulher gorda, sobre poesia de mulher periférica, sobre poesia de mães, sem passar pelo meu nome. Não precisa se preocupar, a relevância acontece, né? A gente não precisa se preocupar em ser caça-like hoje, e sim passar mensagem, em tocar no coração das pessoas, né? E essa é uma maturidade que deve ser constante, eu acho que em todas as áreas, para todas as mulheres,
e para todas as pessoas, homens, mulheres, enfim. Porque, realmente, é o que você falou, a gente está vivendo uma era de uma liquidez, um imediatismo, um desespero por números e algoritmos e etc. E, na verdade, a gente está deixando de ser quem a gente é ou realmente passar uma mensagem mais profunda, né? Então, é muito importante isso que você falou aí, você tá de parabéns. Eu procuro estar vivendo dessa forma desde sempre, e já faz um bom tempo também. Eu fico pensando muito nisso, assim, acho que nós três aqui passamos pela mesma coisa em diferentes situações, mas de se bancar, de ser quem a gente é, e o preço de você ser quem você é muito alto, justamente por isso, porque você transborda, né, a Gica usou a expressão de transbordar, mas você transborda espaços onde não te cabem, né, e você não se adequa, você não faz questão não, porque de você estar não está sendo padrão. Espaços. Exatamente. Você está você está desconstruindo o padrão. Sim. Entendeu? Então, isso realmente incomoda, causa estranheza, gera julgamento, traz dúvidas. Você disse uma coisa muito importante, que para você, com todos esses códigos que você tem contra você, todas os marcadores, você tem que gastar o triplo, o quádruplo de energia para poder se impor e fazer a sua voz valer. Então, não tem como você não deixar a sua marca e não ter relevância. Você já está fazendo isso agora e já vai começar a colher agora, porque a tendência é essa, principalmente em cultura. O que é cultura hoje? Será que a cultura também vai ficar líquida? Não dá para deixar a cultura líquida. Não dá para deixar, não dá para. Porque dá. Isso. Então, quem realmente está mergulhando em se tratando de cultura, está no caminho certo. Essa intensidade não dá para negar. E, Luz, eu queria puxar um outro assunto. Esses dias eu fiz um texto e eu não lembro se a gente chegou a conversar sobre ele, mas eu sei que você compartilha de um pouco dessa visão. Eu falei sobre como eu fracassei sendo uma feminista e como muitas vezes a gente fracassa dentro de algumas caixas que a gente se coloca, né? De alguns marcadores que não são sociais ou estruturais, mas que a gente acaba flertando, como, por exemplo, o feminismo, que é carregado das interseccionalidades que não podem ser ignoradas, né? E a gente fala muito sobre isso, raça versus corpo e tudo mais, a gente tem longos debates sobre isso. Mas eu queria falar um pouco além, assim, sobre como muitas vezes é isso, a gente se fecha em algumas coisas e acaba fracassando miseravelmente, né? E como é bom a gente, às vezes, fracassar e entender que esse fracasso traz a gente para outros lugares, né? E aí você amplia possibilidades de troca, amplia possibilidades de desconforto, e esses desconfortos levam a gente além também, e é isso, e acho que a gente tende a aprender expande a percepção. Mais. Expande muito mais a percepção, né? Acho que, sei lá, se eu me perguntasse há 2, 3 anos atrás se eu faria o Intensas, talvez eu não faria. E aí, hoje eu tô aqui fazendo. Então, a gente vai se moldando, né? Acho que os fracassos trazem a gente para alguns lugares muito iluminados. E que bom! E aí, eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, porque acho que é importante, né? Às vezes a gente fica muito preso e numa de julgar, assim, aquela mulher ali, eu não posso fechar com ela porque ela é uma mulher padrão. Então, ela não vou sentar aqui com a Giovana, porque a Giovana tá dentro do padrão. Ela é uma mulher branca, magra, personal trainer. Privilegiada. Ela é quase o Fiuk, privilegiadaça. Eu quero ela ser é quase o Fiuk aqui na nossa mesa. E assim, não é a realidade, né? Então, assim, por que não, né? E aí acho que a gente se pergunta por que não e dizer sim para algumas coisas acaba trazendo a gente para lugares muito legais. Queria que você falasse um pouco sobre isso, queria que a Gica também falasse, enfim, vamos aí trocar nessa onda que acho que pode ser legal. Então eu vou dar uma sintetizada para ela pegar o raciocínio. Vai lá. Perdi um pouco. Vai lá. Com tudo isso que a Jess falou, a gente vai ter que resumir assim. Como que a gente... Não, agora eu perdi de novo. Olha lá, gente. É muita coisa. É muita loucura. Não, sintetiza. Ela pegou, ela captou, pegou. Explica, porque eu já perdi. Vamos lá. Primeiro, se você já vendeu um kart, Gi, tô aqui, ó, querendo ser best friend já, hein? Já vou te mandar um WhatsApp, porque... Fiuk, gente, eu não tenho nenhuma amiga Fiuk, assim. O que é ter uma amiga Fiuk, né? Não, ela não teve essa fala, gente, é só uma piada. Tô brincando. Jéssica, eu acho que assim, eu penso que
que bom a gente ter pensamento para mudar. Esses dias eu encontrei uma amiga e ela falou um pensamento que eu tinha dito por meados de 2016, 2015, e ela falou uma coisa e eu falei, nossa, amiga, eu disse isso. Ela falou, disse. Eu falei, nossa, mas eu não concordo com nada disso que eu disse. Nossa. Porque eu acho que o pensamento ele é feito para mudar, né? Um pensamento que você não... Você precisa questionar o seu próprio pensamento. A gente precisa não ter certeza, a gente precisa duvidar da certeza o tempo todo. E eu penso, né? Então, fazer o Intensas, como você está usando como exemplo, né, Jéssica? Você que tem alguns marcadores, a Gi que tem outros, e se unem para conversar sobre isso, eu acho que a gente aumenta a gama de discurso, né? De diálogo. A gente consegue adentrar outros territórios, né? E quando a gente adentra outros territórios, a gente consegue... Lembrei, peguei tudo já. Consegue ampliar o discurso mesmo, né? Então, quando você fala de fracasso, eu acho que eu também fracasso o tempo todo. Porque é isso, talvez em 2015 eu bradasse contra o patriarcado pleno, assim. Não fizesse uma separação das coisas e eu quero que, sei lá, né? Eu acho que tem muito, em algum lugar tem muito isso na poética do Islã, assim, né? Essa coisa mais verborrágica. Eu quero que se rompa toda essa sociedade falocêntrica e blá, blá, blá. E aí depois, agora em 2022, o que é, né? O falo, ele tá só associado... O que está associado ao falo, né? É só o patriarcado? Não, né? Não. Então, eu acho que fracassar também é esse lugar de revisitar. Hoje, eu sou mãe de um menino preto, cara. E se eu desejo o fim do patriarcado numa totalidade, cara, eu quero extinguir o que eu gerei e que hoje tem 3 anos, né? Então, dentro disso, dessa feminista que também fracassa, é isso. Eu preciso ter um olhar singular para os homens pretos. Quem são os homens pretos nessa sociedade, né? Em que lugar da pirâmide eles estão? E isso sem passar pano, né? A gente sabe que o homem preto também causa muitas mazelas, mas quem é o homem preto? Quem é o homem branco? Quem é o homem, né? Quais serão as batalhas deles, né? Assim, exato. Mostrar a batalha do seu filho nisso. Exato. Então, eu acho que esse lugar do fracasso, ele é muito importante, porque eu acho que ele é esse lugar de quem se revisita, né? Porque se a gente tem uma certeza e ela é única, eu estaria com os mesmos pensamentos, sei lá, de 2012, que foi quando eu adentrei no sarau pela primeira vez e comecei pela primeira vez ter um pensamento mais crítico, um pensamento social. E ali foi muito importante, mas eu acho que hoje, 10 anos depois, caramba, eu mudei muito minhas falas. Tem poema que eu nem falo mais, porque eu acho que já não cabe falar. Então eu quero compor outras narrativas, e que bom que a gente continue fracassando, né? Que a gente continue retornando as nossas falas e tornando ela o mais ampla possível, fazendo essa intersecção da maneira mais agigantada que a gente consiga fazer. Eu estou junto com você, Jéssica. Eu sou uma mulher que fracassa em muitas coisas, e que bom. Porque eu acho que quando a gente fracassa também é não caber, né? Então, o que esperam de uma poeta, né? Que bom que eu fracasso, que eu consigo construir outras coisas para além do que se é esperado, né? Sim, acho que o fracasso é importante para a vida, né? Você falou aí de 2015, 2016, você quer ver uma vergonha que eu tenho? É lembrança de Facebook. Misericórdia, Facebook todos os dias eu entro lá só para ter aquela verdade esfregada na minha cara e falar quem te viu, quem te vê, gata. É bom dar uma lida. Olha o que você escrevia. Eu tenho vontade de sumir, assim, tem dia, mas é isso, que bom que a gente fracassa. E falando em fracasso, na segunda-feira, o que fez muito sucesso aqui foi a Val, que foi a nossa convidada, contar que ela levou vários chifres durante a vida dela, e o chifre foi o que levou ela hoje para o lugar que ela tá, que é aí um fenômeno de rede social e tudo mais. E aí a Giovana confessou que ela nunca levou um chifre. Quer dizer, que eu achava que ela achava. Aí durante o programa... Eu sou a corna que acredita que não. Ela se deu conta de que talvez ela só tivesse em negação. E aí acho que falar de chifre também é falar de fracasso. Então, eu queria te perguntar, fracasso. Como é que andou o chifre por aí até antes desse casamento maravilhoso que você tem com o Gil, que é essa pessoa incrível, a gente espera que esteja ouvindo e tomando os devidos cuidados, seguindo o protocolo sanitário. Ai, nossa, Jéssica, eu particularmente, assim, isso é uma
é muito bom, né, estar aqui com a Gi, que eu estou conhecendo agora, mas que a gente se permite essa intimidade. É muito bom estar com a Jéssica, porque a Jéssica sabe muito da minha vida, assim, são muitos, 10 anos de amizade, 10 anos de carreira, 10 anos de amizade. E caramba, que eu saiba, já fui muito chifrada. Que eu não sei, que eu não fui, então, vixe, deve ter mais um monte, assim. Mas, na verdade, todos os meus relacionamentos, eles foram um fracasso até chegar agora no Gil, assim. Que a gente fracassa, mas fracassa num outro lugar, sabe? Assim, é tão natural, a gente está se preparando para receber a pessoa ideal. Então, é claro que no caminho vão ter que ter falhas, né? E a gente vai ter que se sentir fracassada. Tudo tá amarrado, tem tudo a Deus, ver. você tá ouvindo esse programa? Tudo a Eu ver. só fracassei até aqui. Me ajuda! Tá chegando meu momento, Será que tá chegando meu momento, gente? Tá chegando. Vamos. Deus, eu só fracassei. Tá assim. Tá na hora, ué. Não é possível tanto fracasso assim, né? Os humilhados serão exaltados imediatamente. Então, eu acho que foram... E é isso, assim, eu acho que eu coloco isso em todos os meus textos, assim. O meu primeiro livro, que eu não gostava dele, não gostava. Eu publiquei, adorei, depois deixei de gostar. Tive uma relação muito ruim com esse livro, porque ele é sobre alguém que um relacionamento falido, assim, total. E eu basicamente escrevi esse livro para essa pessoa. Então eu fiquei muito tempo de mal desse livro e eu fiz as pazes com ele na pandemia. Porque eu acho que hoje o que eu dou o nome, então assim, eu estou falando dos marcadores, estou falando da solidão da mulher negra, da solidão da mulher gorda, todas essas coisas. É isso, em 2013, quando eu publiquei meu primeiro livro, eu não nomeei, mas tá tudo lá, cara. Tá tudo lá, o preterimento, tá tudo lá. Então eu acho que fracassar em tantas relações fez com que eu tivesse uma poesia que chegasse em outras pessoas. Eu acho que nesse lugar dos afetos é um lugar onde corpos dissidentes se encontram muito, assim, né? Esse lugar da não escolha, esse lugar do oculto, do escondido, né? Quero mais só para transar, para ter uma relação séria, não. Vou ficar escondida com você para preservar a nossa relação, foi muito do que eu já ouvi. Nossa, então, essa é terrível. Sim. Essa é terrível. Então, eu tenho um projeto que eu faço parte, até junto com a minha amiga, irmã Mel Duarte, que é o Leituras Rápidas da Amazon, e um dos textos que eu publiquei é exatamente sobre as cartas reais dos afetos que nunca existiram. Que eu me percebo sendo amada numa totalidade e também conseguindo amar, porque eu também fui uma pessoa não boa para outras pessoas, né? Não dá para dizer também que eu só zoar. Você foi só injustiçada. Não, você também cometeu injustiças, né? Em algumas pouquíssimas. Pássaros feridos. Quem fere, vai ferir. É normal. São poucas, hein, Gil? Eu consigo contar umas duas, assim, que fui não muito legal. Mas eu até brinco, assim, que o meu amor da pré-infância, né, que algumas pessoas tinham, né, que você não beija, mas você flerta, você segura na mão, você leva um bolinho no intervalo. Ele veio quando eu fiz 28 anos, que é o Gilberto, assim. Eu percebo que agora a gente está chegando no ensino médio, né? Porque a gente está aprendendo muitas coisas. Ele também, que é isso que a gente está falando, então, como um homem negro, também teve muitas questões, né, de relação. Então, eu acho que a gente está se aprendendo o tempo todo. E por hora tá bom, hein, Jéssica? Olha aí a franqueza. Aí, eu gosto disso. Eu gosto disso. Eu vou mandar para você, Jéssica. Pode mandar. Se não tiver, você sabe que você tem aí um exército, né? Relacionamento é isso aí. Enquanto tiverem os dois lutando, vai haver um relacionamento. Exatamente. Né? Não, tem que estar conversando, tem que ter diálogo. O relacionamento né? Ele é batalhado dia a dia. Sim. Né? De acordo com a mudança de humor, mudança de pensamento, a evolução de cada um. Eu percebo que muitos casais que se separam, muitas vezes não é ausência de amor, muitas vezes não é nada disso, a paixão está lá sempre acesa, é uma questão de evolução individual.
Sim. Sabe, muitos casais evoluem diferente individualmente e isso acaba trazendo discrepâncias para se manterem juntos. Faz sentido. Então acaba ficando muito natural se separar, porque os interesses mudam. Aí sabe aquela pessoa que é teu namorado ou teu marido, e você fala assim, vamos comigo? Não interessa para ele não quer ir nunca. Sim. E aquela coisa dele também te chamar para fazer as coisas dele, você nunca se interessa pelas coisas dele, é um mau indício. Sim, não, isso aí aí pra mim o você já relacionamento não tá vibrando com a pessoa, você não tá vibrando na mesma frequência. Sim. Poxa, agora é minha vez de ir lá e babar, né? Eu tô babando ou não por essa pessoa? Gosta dessa pessoa? Tem que fazer igual eu aqui com a Luz, babar aqui ao vivaço. Babou de verdade, babou mesmo, uma babinha branca aí. Deu uma babinha aqui, ó, tem que babar ao vivaço, entendeu? Você, ó, namore alguém que babe por você igual eu babo pela Luz Ribeiro. É desse jeito. Mas não é, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. É isso, você tem que ter essa admiração, né? Acho que quando ela deixa de existir numa relação, né, você querer ver a outra pessoa compartilhar do que ela tá construindo, deixa de ser uma relação, porque aí, enfim, você vai ter outras pessoas que estão te apoiando, né? Se for só uma relação só para você transar na hora que você chega em casa, ou uma vez na semana, enfim, se for só para você ter um momento, ou só você apoia, não faz sentido, né? Se for para você só falar que tá lá no Facebook, né? Não, só para alterar os relacionamentos de Facebook, hello. Super tem, ai, misericórdia. E eu falo, tem hashtag relacionamento de Facebook. Me livra desse, Deus, eu quero só a parte boa. É o fake, né? Eu quero só a parte boa, por favor, eu sou esforçada. Nossa, me ajuda nem que for por pena. Tá chegando, Jé. Tá chegando. Profetiza. A tática da sua produtora, ela tá passando mal de rir. Profetiza, pai. Nos bastidores, mas é real, gente. Quem tá aí assistindo é a realidade que tá me atravessando. Ô, Luz, mas eu queria puxar um outro tema que é o seguinte: faz algum tempo eu tenho tentado não focar tanto nas narrativas de dor que me atravessam, embora muitas vezes seja inevitável, né? A gente sabe disso. Habitar um corpo dissidente é ter narrativas de dor. Acho que habitar um corpo de mulher já também é passar por narrativas de dor. E aí, quanto mais marcadores você acumula e mais você interseccionaliza, mais dor você vai passar inevitavelmente. Mas eu sinto, por exemplo, que existe um fetiche sobre essa dor que a gente narra muitas vezes, né? E a gente que escreve, que tá, né, sempre nas redes sociais e tudo mais, a gente está sempre falando sobre isso de uma forma ou de outra. E isso me pega muito, porque eu faço um esforço muito grande para não ficar só monotemática ou só falando sobre aquele atravessamento que me foi um atravessamento ruim ou doloroso, mas sempre propor alguma coisa que vai além. E eu vejo que você também faz esse esforço de forma consciente para também celebrar afetos, para celebrar conquistas, para celebrar amizades, para celebrar a maternidade, o amor. Não que tudo seja romântico, mas que a gente merece também narrar as conquistas e as coisas boas, que pode ser fazer um bolo com alguém numa tarde de terça-feira. E tá tudo bem, né? Não precisa ser um grande acontecimento, não precisa ser só a Copa do Mundo da França de poesia. Pode ser um bolo com uma amiga numa terça-feira. E aí queria te ouvir sobre isso, e também o Seiji, se quiser comentar sobre isso, porque eu acho que é muito importante que sobretudo na pandemia, né? Eu acho que a gente fica muito mergulhado em narrativas de dor, e claro, não tem como não ficar ou não se sentir mal pelo que tá acontecendo, mas a gente também tem que se apegar em alguma coisa que seja boa, porque senão a gente não estaria nem aqui hoje, né? A gente tá no 3º ano de pandemia, então, pelo amor de Deus, vamos falar de coisa boa também, senão a gente não vai aguentar e não vai morrer nem só de Covid, mas de depressão, né? Com certeza. Jess, eu gosto de pensar que nada tá interditado pra gente. Aconteceu uma coisa na pandemia, que eu tava assistindo uma live da minha amiga, né, da Vitória Salles. E aí ela tava falando tal, e aí a moça pegou em algum momento e falou assim, você pode ler um poema pra gente? E aí ela pegou e falou, posso. E aí o poema que ela escolheu ler é um poema que ela fala do bem. Então ela imaginando ela na praia com o Ben, ela imaginando o Ben crescendo, que ela fez esse poema, o Ben não tinha nem um ano ainda. Então imaginando o Ben falando as primeiras palavras, imaginando eu ensinando coisas pro Ben, imaginando as coisas que eles vão fazer juntos, as roupas iguais que eles vão usar.
E eu lembro que a Vitória foi falando um poema e eu fui desaguando, né? Como diria a Gi, eu tava transbordando, assim. E aí, foi muito doido, porque quando a Vicky terminou o poema, a moça que estava entrevistando ela falou assim, nossa, você me surpreendeu agora. Eu imaginei que você fosse falar sobre qualquer coisa, menos sobre isso. Aquilo me levou para um lugar de incômodo tão grande que é como se as pessoas ainda acreditassem que em pleno 2022 ainda existam narrativas que estejam interditadas para a gente. Eu acho que é muito importante que corpos como os nossos se coloquem, né, nesse lugar de... É importante rememorar a história, né? O que a história faz com as mulheres, o que a história faz com as pessoas pretas, com os povos originários, o que a história faz com as pessoas gordas, o que a história faz com as pessoas pobres. É muito importante. Da mesma maneira que é muito importante a gente revisitar. Por que eu tô aqui? Eu tô aqui porque a Maya Angelou disse que um pássaro pode cantar na gaiola. E ela sabe por que o pássaro canta na gaiola. Né? Eu posso falar da onde eu me encontro, mesmo com a Carolina Maria de Jesus falando sobre muito, assim, sobre miséria, sobre fome num lugar macro, eu também consigo lembrar da Carolina falando sobre a alegria de ter um texto publicado no exterior, né? Eu acho que nada está interditado pra gente. E eu faço muito esse exercício, eu acho que é de caminhar, assim, eu tenho esse lugar de revisitar, de rememorar, e eu acho que a minha maneira de escrever, hoje eu entendo a minha poesia como essa poesia que é um código de sobrevivência para quem vai vir depois. Então, da mesma forma que eu utilizo, né, da poesia de quem veio antes, né, então eu recorro a Audre Lorde para saber que a poesia não é luxo, eu recorro a Maya Angelou, eu recorro às minhas amigas poetas do agora, que também estão compondo código de sobrevivência, que é para a geração futura, mas também a gente já é futuro, né? Quando a gente vai ultrapassando, eu já sou futuro, então eu preciso ler a poesia da Mel para relembrar quem eu sou, eu preciso ler a poesia da Elisandra, da Jennifer, ler a sua poesia, Jess, que me salva demais em outros lugares, assim. Então, eu gosto de pensar que nada está interditado para a gente. E que eu posso, sim, rememorar essa sociedade das dores e lacunas que ela deixou na minha história, bem como eu posso rememorar essa sociedade, eu posso rememorar a história de que tem um projeto de genocídio falido. De certa forma, ao mesmo tempo que eu percebo que morrem-se muitas pessoas, o projeto ele é falido porque eu estou aqui. Eu estou aqui conversando com vocês no dia 1 de 2022, às 20 horas e 35 minutos, falando sobre o que eu posso falar sobre qualquer coisa. Então, o projeto de genocídio ele também deu errado. Eu estou aqui. Deu muito errado. Deu muito errado. E que bom que a gente está aqui falando sobre isso. E acho que isso me leva para eu gosto muito de trocar com a Luz, né? Eu tô aqui, eu não deixo nem que a Gica falar que eu tô aqui. Não, eu amo ouvir vocês. Eu tô que eu tô. Hoje eu tô que tô afiadíssima. Mas é porque vem vários insights, assim, eu fico pensando em várias coisas. Eu sempre penso num lugar que eu fui parar lendo, enfim, vivendo, fazendo análise, que é esse lugar que existe esse projeto também, que é uma obsessão pelo silêncio das mulheres. Então, o tempo todo, falam que a gente tem que ser comportada, que a gente tem que ser quieta, que a gente não pode gritar, que a gente tem que falar baixo. Zero para isso. Que a gente não pode postar. Eu milito isso todos os dias nas minhas redes sociais. Eu milito isso todos os dias, em onde quer que eu esteja, com quem quer que eu esteja conversando. É horrível isso, né? Que a gente tem que sentar ali do jeitinho todo feminino, que a gente tem que ser bela, recatada e do lar, que a gente não pode postar as fotos que a gente quer postar, mostrando o nosso corpo da maneira como a gente bem entende que esse corpo deve ser mostrado e tudo mais. E aí eu acho que a resposta está aqui, justamente nisso que a Luz falou, né? O fato da gente estar aqui já mostra que esse é um projeto que faliu, né? A gente não só tá viva aqui e celebrando a nossa existência, como a gente está falando... Como a gente está enfrentando as dores. Em larga escala. A gente enfrenta essas dores, igual ela disse, históricas, sim, e nós fazemos uma releitura de como a gente vai passar o próximo capítulo para as próximas gerações. Então é isso que a gente faz, a gente precisa estar sempre ali.
no começo você disse que a gente está sempre ali, você fica se policiando para evitar de ficar sempre tocando na mesma tecla, porque você acha que está demais, mas não é que está demais, é que tá ali. Não é nem que tá eu acho sendo que tá demais, mas cutucada. é que eu acho que a gente pode falar de outros, é isso que, tipo, levar para outros lugares também, né? Não falar só de uma coisa, a gente pode falar de tudo. Acho que a Luz resumiu bem, né? Não tem algum tema que esteja ali interditado. E acho que bem essa resposta, né? Tipo, eles querem tanto que a gente seja silenciada ou que a gente se cale, e é um silenciamento que ele não é só um silenciamento como, por exemplo, da Marielle, que ele é, né, assim, palpável, que a gente viu acontecer, né? E que de fato é um silenciamento daquela voz, embora se prolifere de outras formas, mas é um silenciamento que você muitas vezes fala, eu não vou falar não, porque isso vai gerar polêmica, falar. vai incomodar. Ou eu tô tão cansada que eu não vou nem falar nada, eu não quero comprar essa briga. Vai repercutir negativamente para mim, para que comprar isso? Um auto-silenciamento e um auto-isolamento. E eu queria saber de vocês duas, assim, quais são as ferramentas de vocês para não cair nessa cilada desse auto-silenciamento, assim, de não silenciar. Às vezes a gente precisa do silêncio, mas de não silenciar o que precisa ser dito, o que a gente precisa falar, de não conter a intensidade. Eu posso falar primeiro sobre o que acontece na minha vida? Quando começou a aparecer as redes sociais e a gente começou a usar, a gente começou a ter modelos a serem copiados, né? A gente começou a ver os modelos que estavam dando certo, que começaram a ter engajamento, e começou a aparecer muita pessoa influente através das redes sociais, e a internet hoje é a principal ferramenta de comunicação mundial. Não é mais a TV, não é tanto mais o rádio, as coisas mudou muito rápido isso. Então, vendo tudo isso, foi apresentado para mim um modelo também de como eu deveria me comportar na rede social, automaticamente. Mas eu já estava tão irritada com as pessoas me dizendo como que eu deveria me comportar, como que eu deveria fazer, como que não sei o quê. E eu ainda vindo de outra geração, uma geração não tão tecnológica, que nós somos a última geração que migrou. A gente é a última geração analógica, sim. Analógica para virtual. Então, assim, a gente... foi automaticamente um pacotinho que deram para a gente engessadinho. Olha, é assim que você tem que fazer. E eu, como comecei a ver a rede social à primeira vista como algo recreativo, só mergulhei. Aí imagina as vergonhas alheias, né? Porque assim, a gente só vai. Não tem como, a gente só vai surfar onda e descobre onde está, depois que caiu, capotou, quase se quebrou. Então aí eu comecei a perceber que eu poderia usar minha rede social para o meu trabalho, para a minha reputação pessoal, um diário virtual honesto, e não só, porque o modelinho você é personal trainer, você tem que copiar um modelo de personal trainer da internet, completamente engessado, e usar dele, senão você não vai ter sucesso. Entendi. Mas o que é sucesso? Né? O que é sucesso? Não, rede social, se ela começou recreativamente, e depois virou profissionalizante, depois virou reputação, e é tudo, quer dizer, a rede social é tudo, então eu vou ser tudo de mim ali na minha rede social. E eu não vou seguir nenhum modelinho padronizado, engessado para nada. E é o que eu faço. Por quê? Porque senão era para eu estar seguindo um modelinho. Entende? Olha, porque a Giovana é personal, então é claro que você vai ter conteúdo fitness, chato, prato de comida, gente treinando. Não, eu vou trazer voz, eu vou postar. Eu me candidatei a um cargo político. Por quê? Porque eu não tive medo, eu não fiz um perfil para isso. Então foi a maior prova de que eu não suporto, eu não concordo com esse tipo de silenciamento sutil, que você tocou no assunto antes, que determina como a gente deve se comportar em todos os segmentos. Rede social, trabalho, amigos, sem querer, a gente vai se sentindo deslocado, relacionamento, vai estar sempre, se você der abertura, vai ter sempre alguém se metendo e dizendo como que você deve fazer. Sim. Você cria a sua fórmula única. E eu criei a minha. Tá dando certo? Não sei. Tá dando errado? Não sei. Eu só sei que eu estou aqui com vocês hoje. Eu acho que já deu certo, que a gente está aqui bem hoje. Me sentindo muito especial de estar compartilhando e podendo desabafar isso com vocês. Porque isso é muito real na minha vida. Sim. Inclusive, tá lá na minha bio, para quem quiser ver. Tem de tudo.
Família, cachorro. É tem disso gato, que a gente gosta. Tem trabalho, tem nudes, tem badalo, entendeu? Eu levanto peso, mas eu tomo uísque. É disso que a gente Eu como gosta. salada, mas eu também como pizza. Então tá lá, é uma bagunça. Mas é uma bagunça real de quem eu sou na íntegra. Não sou fake. Tá lá. Se um dia eu morrer, meu filho vai ver. Fala, peraí, deixa eu entrar no diário virtual da minha mãe e ver essa loucura aqui toda. E ele vai ver, vai estar lá. Então é assim que eu vejo, tá? E é assim que eu me posiciono. Arrasou. E você, Obrigada. Luz? A Gica tocou num assunto, ó, tô íntima já, hein? Não, É assim que a gente gosta, da intimidade. Tocou num ponto, eu fiz um curso na pandemia, mais um dos cursos da pandemia, de como alavancar as redes sociais. E eu lembro que a pessoa que estava averiguando a minha rede social, ela pegou e falou assim, mas você posta muita coisa pessoal, né? Assim, você posta foto com seu filho, você não sei o quê. E eu falei, bom, o seu jeito de postar as coisas na internet, você é uma pessoa militante, você tem você não é uma pessoa apartidária. E o seu jeito de militar na internet é criar um poema que fale mal de quem governa o país. Ponto. Sim. O meu jeito de militar na internet é dizer que pessoas pretas estão vivas. E eu preciso colocar uma foto minha com meu filho, uma foto minha com meu companheiro, para relembrar que corpos como o meu podem e devem ser amados. Então, esse lugar dessa rede social que segue um parâmetro, eu não me encaixo. Já tentei várias vezes, mas... Adoece a gente, não dá. Não dá. E aí, quando a Jéssica fala desse lugar do silenciamento, eu acho que está quase nas primeiras respostas que a gente conversou aqui hoje, Jéssica, que é esse lugar, assim. Por que eu sei disso? Por que eu não estou em lugares que eu acho que eu poderia estar? É porque eu tenho um poema que chama Mini Milímetros. É porque eu vou fazer uma publicidade e aí eu falo que é isso. Vejo o movimento de pretos inquietos, vejo o silêncio dos brancos quietos, assim. Tipo, nomear mesmo. A gente precisa friccionar. E não é que eu não vou trocar ideia com nenhuma pessoa branca, não é sobre isso, mas a gente precisa friccionar. É o que o Rico Dalassan fala na música dele, Braille, né? Lembrar que alguém foi senhor e alguém foi escravo, né? Então, e aí isso me custa muitas coisas, eu sei que isso me custa muitos lugares, mas o não silenciamento ainda tá nesse lugar do imaginário no que eu faço, assim. Porque eu acho que você deu um exemplo fatídico, assim, e pontual. Quer que eu te falo a sua frase? A sua frase, uma frase minha para você? Ser quem eu sou dá muito trabalho, mas fingir ser outra pessoa me daria uma puta vergonha. Acabou. Acabou. É a sua frase, é a minha frase, é a frase da Jess, é a frase da Tati, a frase de todas as pessoas. Deve ser a frase de todas as pessoas. É verdade. Descubra-se e seja finalmente. Porque dá muito trabalho se descobrir. E aí depois você se descobre com tudo isso. Você não quer ser outra coisa, com toda essa intensidade, com todo esse fervor. E você vai segurar, vai oprimir isso, vai reprimir. Pra quê? Pra quê e pra quem, né? Pra quê? A gente é reprimida desde sempre. Então, hoje a gente pode, a gente tá aqui, a gente tá falando disso. Orgulho! A Jéssica falou uma coisa que eu acho importante até fazer um pop-up de novo nisso, do silenciamento da Marielle, né? Ele é um silenciamento palpável, é mais uma lacuna na nossa história. Então, assim, se eu estiver perdendo publicidade, caramba, eu tô só perdendo publicidade, mas eu tô viva. Se eu não estiver participando de mesas, porque eu talvez seja uma bomba, as pessoas não sabem exatamente o que eu vou falar, tudo bem, tá tranquilo ainda, tá suave, né? Porque eu ainda continuo exercendo e criando pensamento, construindo retórica, né? Então, por isso que eu acho importante a gente não se omitir, por isso que eu gosto muito de perfis como o seu, Jéssica, assim, que quando eu digo que eu aprendo muito e eu vou aproveitar esse momento aqui para ficar registrado, acho que é importante ficar registrado, do quanto a sua narrativa ela é essencial, assim, para muitas coisas, sabe, assim, quando eu vejo você fala, eu aprendo muitas coisas com você, Jéssica, e não estou colocando nesse lugar de coragem, mas que também mas quando você vai lá e reivindica falar sobre corporeidade, quando você reivindica falar sobre afeto,
sem saber exatamente para onde aquilo vai e o que vai repercutir a respeito de você, você me possibilita continuar construindo as minhas narrativas através da minha ótica. Isso aí. E acredito que isso possibilita com que, sei lá, uma menina de 14 anos aqui do Capão Redondo, ao ler alguma coisa também que eu escrevo, também não silencie, né? Então eu fico O movimento dá seguimento ao movimento. É isso, mas eu acho que eu devolvo isso, porque quando eu te leio, eu sinto a mesma coisa, me possibilita continuar vivendo e existindo ali, e eu poder continuar narrando o que eu narro, assim como quando eu vejo perfis como o da Gica, e é isso que ela falou, ela disputou um cargo eletivo. Quando você vê uma mulher que se posiciona, que tá ali entregando tudo de si, se candidatar a um cargo eletivo, isso é muito importante numa cidade que é extremamente coronelista, que elege, né, a gente tem 2 mulheres numa Câmara com 19 cargos, então assim, a gente tem 2 vereadoras e 17 não sai vereadores. Desse número. E isso, assim, é absurdo. Então, quando a gente se coloca, a gente permite com que outras pessoas se coloquem. É o lance que a gente não gosta da famosa representatividade, mas acho que é mais do que isso, é a possibilidade do outro enxergar que ele também pode. Sim. E isso é inegável. A gente teve uma participação... É muito melhor do que publicidade, né, minha gente? É muito melhor do que publicidade. Apesar de não render o dinheiro direto da publicidade, e acho que é importante... Mas gera um engrandecimento de alma, não é verdade? Eu quero aproveitar e fazer esse momento aqui, porque eu acho que 2022, né, e as marcas precisam se posicionar também, e elas precisam parar de querer neutralidade nas suas publis, então elas vêm e buscam influenciadores e micro-influenciadores e max-influenciadores e querem uma neutralidade do discurso e uma neutralidade dos corpos, então esse corpo ele não pode ser nem muito magro, nem muito sarado, nem muito gordo, tá ficando politicamente chato, politicamente intragável. E as pessoas são sempre as mesmas. E aí elas têm a mesma cara, o mesmo corpo e falam das mesmas coisas, com algumas flexibilizações. Então eles pegam uma mulher preta, mas é uma mulher preta de pele clara, com traços finos, magra, e é sempre aquele mesmo corpo, né? E aí você exclui a diversidade corporal, você exclui a diversidade narrativa, eles pegam uma mulher que é uma personal, mas eles vão pegar uma personal de 20 anos e não uma personal com mais de 30. De 44. Eu já falei que 44, entregou aqui a idade, eu falei mais de 30 para passar um paninho, ela já se jogou aqui, né? Porque ela não tá aqui também para mentir nada. Então é isso. Então, assim, a gente vai ser atravessado por isso tudo. E não cabe mais, porque o consumidor não quer mais essa neutralidade. Não, o consumidor ele não se identifica simplesmente de pessoas reais nas publis. Então, assim, marcas, por favor, agências, olhem para pluralidade. Nossa, gente, difícil sair a palavra, difícil, credo. Você fez um trava-línguas. Fiz um trava-línguas. Mas é isso, a gente precisa ser plural, a gente precisa olhar para aquilo que tá. E as agências, as marcas, acabam não fazendo isso, e assim, não dá mais também para passar pano para a marca que não tá fazendo isso, né? Então, assim, a gente precisa, vai ser cotado para uma publi, deixar bem claro o que a gente espera, como a gente quer que essa publi aconteça, o que a gente quer que tenha nela e como a marca tem que se posicionar. Por exemplo, já chegou marca para mim que faz roupa até o 48, querendo que eu fizesse público. Eu falei, Anjo, não serve em minha roupa. Como é que eu vou aparecer vestindo? Mas a gente faz uma para você. Eu falei, não. Tá, mas mais aí... uma? Mas vai vender uma coisa que não é real. A Luz que me segue e veste 50, não vai achar. Ela precisa de ter a marca. Sei lá, eu tô chutando aqui, nem sei se é isso, mas ela precisa ter a roupa do número dela, né? Então, tipo, como é que faz, né? Não dá mais para ser assim. Desculpa, desabafei, botei na mesa. Quero ler uma participação que chegou pra gente. É isso mesmo, Luz. Da Manuela Junqueira. Ela tava falando ainda sobre o rolê que a gente falou do fracasso. Ela falou que ela chamaria isso de evolução e não necessariamente fracasso. Mas é que na época do acontecido Sim. Era um fracasso, um grande fracasso. Ela falou assim, você enxergar o passado como fracasso é porque hoje você já espera mais, você quer mais ou quer melhor, ou seja, você evoluiu, cresceu. Sem dúvida, sim, mas eu acho que chamar de fracasso é carinhoso com a gente, porque permite uma vulnerabilidade, permite com que a gente erre, né? A gente fica sempre muito numas assim, eu preciso ser melhor, eu preciso crescer, eu preciso evoluir. Mas a gente pode fracassar também, por que não? Né? E olhar e falar, que merda que eu fiz. O fracasso é tão evitado. Como eu fracassei. A gente quer evitar tanto o fracasso que falar dele é libertador. É muito bom fracassar. É liberdade falar de fracasso. Bom. Agora, depois que eu aprendi quero fracassar, que eu posso... mas se ele vier, foda-se, mas é muito bom quando você fala assim, nossa, eu fracassei, gente, olha, isso aqui deu muito errado. Eu fui lá, fiz e olha que merda. E assim, esse relacionamento deu errado, essa ideia deu errado, esse trabalho. E
isso, e poder falar disso é o que você falou, é libertador. A hora que você olha para a sua vida e fala, olha, eu fracassei, é muito bom você poder ter esse movimento e esse movimento do fracasso, se vulnerabilizar, de se colocar numa posição que precisa de ser acolhida, ou numa posição que precisa reagir, que precisa seguir, ou que precisa descansar. A gente tem muito essa coisa da produtividade, de ter que dar a volta por cima muito rápido, né? Eu vejo pessoas que terminam um relacionamento na sexta, no domingo elas já estão ótimas. Elas já estão postando que elas estão ótimas. Elas estão em Fernando de Noronha, no Surubão. Nem teve luto, eu falo, nossa. E eu falo, gente, eu nunca consegui Por que eu fico arrastando no chão meses? Arrasto no chão meses. Às vezes anos. E aí a pessoa tá lá em 2 dias plena. Não dá. Então vamos se permitir esse fracasso, vamos se permitir esses momentos. Mas eu acho que a gente precisa, em algum momento, encerrar o nosso MesaCast. Não! Eu já vou falar, mas antes eu vou pedir poesia para. Igual tem no programa do jogo. A gente pode colocar um som de palma. Então fala que vai acabar e todo mundo. 1, 2, 3. A gente tem que encerrar. Não, mas antes eu vou pedir poema para a Luz, porque eu acho que ela fazendo poema é um acontecimento, né? Mas antes de eu pedir poema, eu já quero aproveitar para agradecer, porque eu esqueci de falar no começo, porque eu sou dessas, então eu vou falar no final. Mas esse MesaCast, ele acontece com o apoio da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas, através do edital da Economia Criativa da Secretaria Municipal de Cultura. A gente fez um na segunda, a gente está fazendo o segundo hoje, e a gente tem o 3º episódio na sexta-feira. E aí a gente está muito aberto a públicos, a marcas, a quem quiser mandar recebidos, comidas, convidados, passagens aéreas, enfim, o que vocês quiserem mandar. Mandar luz, energia, boas vibrações. A gente aceita de tudo. A gente aceita desse plano e do outro também. Tudo que for bom, a gente aceita. O boy magia, girl magia, manda, só manda, gente, manda que a gente tá aqui aceitando. Mandem cara. Mandem pessoas. Mandem direct. Pessoas, magic people. Venham. Mas, e aí, Luz, eu queria te pedir um poema, assim, pra gente encerrar, como não poderia, né? Por deixar favor. de ser. Eu sei que com poema é mais caro, mas quebra essa pra gente, manda aquela poesia aí, o que tocar no seu coração. Tá bom. Primeiramente, eu queria agradecer muito, Gica, adorei conhecer você, já estou te seguindo, que quero ver. Eu também. Desde já tô lá no... que é o uísque, entendeu? Vamos tomar um uísque? Vem pra cá. Amiga, eu tomo suco, eu não sou muito da bebedeira. Mas te ensino como aprender a degustar um bom uísque, você nunca mais vai esquecer. Olha isso, esse encontro, misericórdia. Você viu, amiga? Obrigada a você por tudo. Agradecer a Jéssica, que sempre faz pontes lindas e incríveis, assim. Eu sou apaixonada pela Jéssica e fico sempre muito feliz de poder relembrar ela em vida, o quanto eu amo essa mulher, o quanto ela é importante e que ela sabe que eu só estou dizendo para ficar registrado, que se registre nos anais da história, que amo Jéssica. É isso. Eu também te amo. E agora um poema. Inédito, hein? Uou! E numa música da Gabi Arai, em breve. Eu vou fazer um poema inédito. A terra onde eu piso foi ancestral quem pisou. Se eu voo e aterrizo, foi alguém quem me soprou. Eu sei porque o pássaro canta na gaiola. Mãe Angelou anunciou. E eu guardei os seus escritos e de tantas outras que antes de mim escrita se tornou. Marte tinha um sonho e eu tenho também, e tenho a consciência, eu sou o sonho de alguém. Semente preta que Oiá soprou, que em terra seca teimou e germinou. Raiz fincada, ruim de arrancar, eu sou o plano que deu errado. Um genocídio em curso promovido pelo Estado, eu sou seu plano que deu errado. Meu conhecimento ancestral não pode ser ceifado. Respeitar o passado é fundamento. Minha palavra não se apaga, mas caminha com o vento. E eu sou o templo que se ergue lento, revide alento de tempos em tempos, em tempos, em tempos, em tempos, em tempos. Uou! Pô, pô, pô! É nota 10, é nota 10. Ela é a melhor. É isso, é a nossa representante aí da poesia, da palavra falada, da spoken word, Brasil, essa mulher. Sigam @Luz Ribeiro Poesia.
maravilhosa sempre. Luz, muito obrigada. Também que fique registrado toda a minha admiração por você. Obrigada por topar, por vir com gastrite nesse dia frio, Pois nesse tempo né? chuvoso. Se com gastrite ela faz isso, imagina sem gastrite. Você imagina ela quando ela faz 100%. A gente ia ficar aqui 5 dias conversando. Com uma rave de entrevista. Gica, obrigada. Eu que Eu tô agradeço. amando esses momentos com você. Eu Obrigada. espero que a gente faça muitos intensos. Queria agradecer a nossa equipe, que também tá aqui no backstage. Tati Charlante, Gero Fonseca, Guigo Fonseca, que fez o nosso estúdio, e o Tito Fonseca, que ajudou em tudo aqui também. Obrigada, Secult, obrigada, Prefeitura, obrigada a todo mundo que assistiu, quem comentou, quem deixou likezinho e tudo mais. E é isso, bora seguir a gente, bora ir na nossa intensidade. E sexta-feira, às 20 horas, estamos aqui novamente. Sim. Um super beijo. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Boa noite, Luz. Boa Boa noite a noite. todos. Boa noite. Tchau, gente. É ali. Vai ter que-